E sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, para mais um bate-papo aí. Hoje, terça-feira, vamos falar sobre ansiedade. Vamos falar como que a gente pode usar a ansiedade a nosso favor. No bate-papo de hoje, eu vou falar para vocês que a ansiedade não é de todo mal. Eu vou colocar aqui, ó, ansiedade. Hoje é o tema da aula, ansiedade. Esse é um assunto aí que muita gente hoje em dia acaba sofrendo por conta da ansiedade, principalmente o mundo que a gente está vivendo hoje, né? É um mundo aí onde que nós nos preocupamos muito. Hoje em dia a tecnologia trouxe uma questão maravilhosa, que é o poder da gente se comunicar com todo mundo, né? Essa é a questão aí que a tecnologia trouxe. Em contrapartida também, a tecnologia está fazendo aí as pessoas se perderem em relação ao tempo, em relação às coisas que tem que fazer. E hoje a gente veio bater esse papo aqui, bacana, com essa intenção de levar para as pessoas um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de clareza, de como lidar com a ansiedade, de como que pode se tornar uma pessoa mais tranquila. Hoje, mais de 90% das pessoas aí acaba sofrendo de ansiedade. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Eu, particularmente, já sofri muito com a minha ansiedade. Eu não sabia controlar a minha mente, eu não sabia técnicas para viver longe da ansiedade. E tudo isso faz com que a gente acabe sofrendo as consequências da ansiedade. Mas hoje a gente está aqui para bater um papo sobre o que é essa questão da ansiedade positiva. A ansiedade tem uma utilidade na nossa vida. Hoje vocês vão aprender que a ansiedade ela não é de todo mal. Na verdade, a ansiedade ela é um mecanismo de defesa da nossa mente para nos prevenir dos perigos, tá? Então a ansiedade, assim como a tristeza, como a raiva, ela tem uma utilidade na nossa vida. O problema se torna quando essa ansiedade ela começa a se tornar algo patológico, quando a ansiedade ela fica incontrolável no sentido de fazer com que as pessoas comecem a perder qualidade de vida. Então, tem muitas pessoas aí que estão perdendo qualidade de vida por conta da ansiedade. Então, o que é perder qualidade de vida? Não dormir direito, insônia, angústia, não tomar decisões, procrastinação, confusão mental. Então, a ansiedade, quando ela se torna uma patologia, ela acaba tirando qualidade de vida das pessoas. Hoje, a maioria das pessoas que tem problemas no trabalho, geralmente não são por questões técnicas, não são por questões que a pessoa não sabe fazer o trabalho, mas sim por questões emocionais, falta de inteligência emocional. E hoje a gente vai falar sobre esse tema aqui. Bom, quem vive com esse sentimento da ansiedade tem que tomar um certo cuidado, porque quando você não controla isso, tá? Quando você passa a não dominar as suas emoções, quando você passa a não controlar a sua mente, você acaba sendo escravo das suas emoções. E o que é a gente ser escravo das nossas emoções? É nós tomarmos atitudes, decisões na nossa vida baseados no medo, na raiva, na insegurança. Então, ao invés de eu agir na minha vida, ao invés de eu tomar decisões, eu acabo reagindo.
Então, algo ou alguém faz alguma coisa para mim, se eu não tenho uma inteligência emocional, eu acabo reagindo àquilo que alguém fez para mim. Isso é o que a ansiedade faz. Então a ansiedade faz com que a gente acaba às vezes falando o que não quer, se estressando demais, explodindo, perdendo a paciência. Você conhece alguém que fala, tem aquele discurso, né? Ah, eu não levo desaforo para casa, eu não guardo nada, eu falo mesmo. Pois eu sou a favor de você falar o que você sente, de você dialogar. A diferença é que quando você vive na ansiedade, você não consegue falar isso de uma maneira elegante, de uma maneira proativa, de uma maneira que vá fazer com que a pessoa entenda aquilo que você está querendo dizer e para que o relacionamento seja mais leve, mais tranquilo. Quando você vive na ansiedade, você fala as coisas sem pensar. Você não racionaliza. Você não compreende que a outra pessoa ela é diferente de você. Ela não se comunica da mesma maneira que você. As pessoas não se comunicam exatamente iguais. Por quê? Algumas pessoas são mais visuais, outras pessoas são mais auditivas, outras pessoas são mais sinestésicas, né? E as pessoas que são muito emotivas são as que mais sofrem. Por quê? Porque elas têm picos de emoção. Essa emoção, ora a pessoa está muito feliz, ora a pessoa está muito triste. Então é aquela gangorra. Uma hora a pessoa está muito alegre, depois está muito deprimida. Isso é falta de controlar as emoções. Isso é falta de você aprender a se cuidar. E nesse papo de hoje, eu vim aqui para dizer para vocês que a ansiedade, quando bem administrada, ela tem um propósito e ela gera valor na sua vida. De que forma que ela pode gerar valor na sua vida? Imagine que eu tenho um trabalho e eu vejo lá que no meu trabalho as coisas não estão indo bem. As coisas estão... a empresa não está indo bem, os funcionários estão insatisfeitos. Aí a empresa começa a demitir funcionários. Começa uma série de demissões na empresa. Automaticamente já acende uma luz vermelha aqui na minha mente e eu começo a ficar preocupado. O que é preocupado? É eu me antecipar nos problemas possíveis e imagináveis que podem acontecer caso eu seja dispensado, caso eu seja mandado embora, tá? Então, eu começo então num sentimento, numa emoção de que o próximo demitido pode ser eu. Quando eu entro nesse pensamento, né, isso é ansiedade. Só que existe uma questão. A partir do ponto que eu identifiquei um perigo, eu identifiquei que pode me acontecer algo de ruim, eu identifiquei que aquilo pode me causar algum problema, eu tenho uma escolha. E qual é a escolha? A escolha é eu tomar atitudes, decisões para que eu me previna em relação aos problemas possíveis e imagináveis. E aí o que eu vou fazer? Eu posso começar a economizar dinheiro, porque eu não sei se eu vou ter emprego daqui 6 meses, daqui 1 ano. Eu posso encontrar uma outra fonte de renda. Imagine que eu vou começar a vender doce, eu vou começar imagine que eu toco violão, eu vou começar a dar aula de violão para quem quer aprender violão. Ou seja, a minha ansiedade, quando ela é positiva,
eu começo a tomar algumas medidas antecipando o problema. Eu gosto muito da filosofia do estoicismo. E o estoicismo, ele foi criado por um homem que era muito rico. Esse homem que era muito rico, ele era um comerciante e o navio dele afundou. Quando o navio dele afundou, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu ouro, ele perdeu joias, pedras preciosas. E o que aconteceu? Ele ficou sem nada. Quando ele ficou sem nada, ele começou a frequentar alguns lugares onde tinham muitos filósofos. E ele começou a estudar filosofia. Quando ele começou a estudar filosofia, ele percebeu que as pessoas de muito sucesso tinham uma mentalidade diferente. As pessoas de muito sucesso eram pessoas que administravam o medo, eram pessoas estratégicas, eram pessoas que pensavam totalmente diferente do que a maioria das pessoas pensava. E ele começou então a estudar, e ele criou o estoicismo. Tem uma parte do estoicismo que diz que você deve se prevenir em relação aos perigos. Então, o que a pessoa que segue... eu estava procurando aqui o criador que eu havia esquecido. O criador do estoicismo é o Zenão. Zenão de Sítio, tá? Foi o criador do estoicismo. Eu havia esquecido o nome dele. Ele começou a perceber que esses homens que tinham muito sucesso, sabe aqueles homens que conquistavam outras terras, venciam guerras, ele começou a perceber que esses homens, eles faziam um exercício mental onde que eles imaginavam as coisas mais horríveis que poderiam acontecer no plano deles. Então imagine que um grande general, ele queria vencer uma guerra e sei lá, ele tinha um exército dele lá. Então antes dele entrar na guerra, o que ele fazia? Ele fazia um exercício mental de se tudo desse errado, tudo desse errado. Ele imaginava tudo dando errado na guerra, com os soldados dele, com a tropa dele. E quando ele imaginava dando tudo errado, ele anotava todos os problemas. E aí o que ele fazia com todos esses problemas que ele anotava? Ele começava a criar uma solução para cada um desses problemas. A guerra nem tinha começado. Os dois exércitos nem tinham começado a se degladiar. Só que esse general, ele fazia esse exercício mental, onde ele prevenia todos os problemas, anotava, e para cada problema ele desenvolvia uma estratégia ou para evitar aquele problema ou para diminuir os impactos daquele problema. Então, obviamente, na nossa vida, nós também temos muitos problemas. Nós temos muitos desafios durante a nossa trajetória aqui nessa terra. E como que a gente reage ou age em relação a esses problemas? Obviamente, quando o problema surge, ou na iminência do problema, que é o que nos gera mais ansiedade, a nossa mente,
tem um instinto animal e reptiliano de nos proteger, de nos preservar. E quando ela vai tomar essa medida, a nossa mente acaba trabalhando, né? A nossa mente mostra o medo antecipado para que a gente tome uma providência, para aquilo que a gente imagina que vai acontecer, não aconteça. Que essa é a função da ansiedade. É o que eu chamo de ansiedade positiva. Só que qual é o grande problema? Quando eu não controlo a minha mente, quando eu não tenho inteligência emocional, quando eu não consigo identificar principalmente qual é a emoção que eu estou sentindo, o porquê que eu estou sentindo aquela emoção, de onde vem essa emoção, esse medo, porque os gatilhos da ansiedade são baseados em duas emoções, medo e insegurança, tá? São os dois gatilhos da ansiedade. Só que muitas vezes eu sinto medo, mas eu nem sei que aquilo é medo. Olha que coisa maluca. Muitas vezes a gente está angustiada, nós sentimos um medo e nós nem sabemos, às vezes, que aquilo é medo. Agora, quando eu começo a identificar o meu medo, e principalmente quando eu assumo o meu medo, porque tem gente que foi criado, né, de uma maneira aonde que nós temos que evitar sentir medo, que sentir medo é fraqueza. Eu cresci ouvindo essas besteiras, essas bobagens de que você não pode ter medo, você tem que ser uma pessoa corajosa, você não pode demonstrar o seu medo, principalmente para os homens. Homem não pode chorar, homem não pode se abrir, homem não pode falar que está com problema, que está sofrendo, que está preocupado. Essa é a cultura que nós fomos criados. Só que por pessoas que não tinham a mínima ideia dos estragos, dos problemas e dos traumas que esses discursos iriam causar na nossa vida. É o que nos gera a maioria dos traumas, a maioria dos bloqueios emocionais são por conta de alguma coisa que alguém que nós na época julgávamos importante, que eram pessoas que nós admirávamos, ou que nós respeitávamos, ou que nós amávamos. Então essas pessoas nos disseram mentiras, e essas mentiras, como nós éramos crianças inocentes, elas se tornaram verdades. Então muitas vezes eu estou na minha vida e eu sinto um determinado medo e eu nem sei da onde vem esse medo, tá? A maioria dos nossos medos, eles não são nossos. Olha que coisa maluca e bizarra ao mesmo tempo. A maioria dos medos que nós sentimos não são nossos. Ou seja, a gente sente medo das heranças de crenças que foram colocadas na nossa mente, na nossa cabeça. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine uma pessoa que a mãe dela foi assaltada, né? De repente a mãe dela foi assaltada e nesse assalto mataram o pai dela, tá? Então olha que situação trágica. Então a mãe sofreu um assalto junto com o pai,
A criança nem, a filha nem havia nascido ainda, mas essa mãe, junto com o pai, sofre um assalto e durante o assalto, o assaltante dá um tiro e mata o pai dela. Depois, imagine que essa mulher estava grávida, né? Ela estava grávida, aí o que acontece? O pai morreu, a mãe teve essa filha, teve essa criança, e essa criança, primeiro que ela já nasceu com medo e traumatizada, porque quando ela estava na barriga da mãe, o fato da mãe ter passado por aquele trauma, a criança já sentiu. Porque a criança, desde a sua concepção, ela já tem a sua construção emocional. O feto já sente. Por quê? Porque já está vivo. Já está vivo. Já está sentindo. Já é um ser vivo. Então esse ser vivo, na barriga da mãe, enquanto está crescendo, já vai sentindo tudo, exatamente tudo que a mãe sente. Aí essa criança já nasce traumatizada com medo, mas ela não sabe. Depois o que acontece? Essa mãe, ela passa a super proteger a filha. Não deixa a filha brincar na rua, não deixa a filha brincar com outras crianças até muito tarde, não deixa a filha voltar da escola sozinha. Essa criança vai no parquinho brincar com outras crianças, a mãe não sai de perto dessa criança. Por conta do quê? Do que aconteceu no assalto com o pai que foi assassinado. Só que de repente está faltando uma informação nessa história. Talvez esse assalto não tenha sido exatamente um assalto. Vai saber se esse pai estava envolvido com tráfico de droga, estava envolvido com alguma coisa errada, criminosa, e acabou que disseram que foi um assalto. Então olha só, essa criança, quando se tornar um adulto, vai ser uma pessoa problemática. Vai ser uma pessoa que vai ter sérios problemas emocionais caso não cuide desse trauma, dessa dor. E aí o que acontece? Essa criança, ela viveu, ela nasceu, ela cresceu baseada no medo. A mãe criou essa menina com um monte de medo. E aí, depois, quando ela se torna uma mulher adulta, ela tem medo de casar, ela tem medo de trabalhar, ela tem medo de ter filho, ela tem medo de ser mandada embora, ela tem medo de morrer, vários medos. E a cada um desses medos que ela tem, surge o quê? Surge a ansiedade. E essa ansiedade é só o sintoma do problema. A ansiedade não é o problema. É isso que vocês precisam entender. A ansiedade, ela é o sintoma de algo que está errado na sua vida. A ansiedade, ela vem, é como uma dor de cabeça que vem para dizer assim, olha, tem alguma coisa errada com você. Você precisa se cuidar. Você precisa se afastar. Sabe essa família tóxica que você tem? Sabe? Essa família tóxica que te põe para baixo, que não te aprova, que fala que vai dar errado, que quando você tem uma conquista, essas pessoas não te valorizam. Você tem que se afastar. Às vezes você tem um namorado, uma namorada, que essa pessoa, ao invés de te fazer feliz, é uma pessoa que não te retribui
na mesma proporção que você se dedica ao seu relacionamento, aí você fica angustiado, ansioso, pega o telefone. Será que essa pessoa vai me mandar uma mensagem? Ah, a pessoa falou que está trabalhando tal, até tal hora, mas será que está trabalhando mesmo? Ou então a pessoa não toma uma decisão. Às vezes você, né, tem pessoa, eu atendo muitas pessoas que às vezes a pessoa está num relacionamento e aí a pessoa fala assim, então, porque meu namorado tá comigo tal, e eu não sei se eu mudo de emprego, eu não sei se eu começo a comprar, aliás, eu não sei se eu compro um terreno para começar a construir uma vida, uma casa com essa pessoa. Aí eu pergunto assim, mas quanto tempo faz que você está namorando? Ah, faz 6 anos, 5 anos. Gente, a pessoa está há 5 anos, 6 anos, o homem está com a mulher há 5 anos, 6 anos e não se posiciona, não pede essa mulher em casamento. É um homem inseguro, é um homem fraco. E aí essa mulher fica insegura. Essa mulher, obviamente, ela vai ter ansiedade. E às vezes ela não enxerga isso. Por quê? Porque ela também carrega os seus medos. Ah, mas agora eu fiquei 5 anos com essa pessoa. Como que eu vou terminar esse relacionamento? Depois de 6 anos, já tô noiva, tô com um anel no dedo. Como que eu termino esse relacionamento? Mas ele é um homem bom. Ah, ele é um homem bom, bonzinho, faz de tudo. Faz de tudo, mas não casa com você, não assume você, não te protege, não é um homem que você se sente segura. E aí, às vezes, a mulher não sabe porque ela está ansiosa, porque ela está deprimida. E existem muitas crenças que são implantadas na nossa cabeça, crenças lixo. Crenças lixo. Principalmente pelos nossos pais e pelos nossos cuidadores. Só que eles não fazem por mal. Os nossos pais, os nossos cuidadores, na maioria das vezes, eles estão vendendo o peixe que lhes foi vendido. Às vezes, né? Eu gosto muito de uma história. Tem uma história que eu conto sempre aqui. Quem está aqui há bastante tempo já vai lembrar dessa história. Mas para quem está chegando, a história é a seguinte, para vocês verem o poder da crença. E isso vale para medo, isso vale para crença de dinheiro, crença de relacionamento, crença religiosa. Sabe aquelas bobagens que você ouve assim, que Deus vai castigar, você vai queimar no fogo do inferno para sempre, o diabo vai te acompanhar. Crença de merda. Me desculpa o palavrão. Crença de bosta. Tá? Outra coisa, quantas crenças lixo principalmente eu não ouvi quando eu era criança a respeito de dinheiro. Ah, porque dinheiro é sujo. Mas como é que é? Caixão não tem gaveta. Só fica rico quem rouba. Político é rico porque é ladrão. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tudo isso vai construindo na nossa mente um medo de ter dinheiro, medo de ganhar dinheiro, medo de ter uma vida confortável, porque se eu tenho mais dinheiro do que o meu irmão, do que o meu vizinho, do que o meu colega de trabalho, muitas vezes eu acabo me sentindo mal. Aquilo parece que eu estou cometendo uma ofensa para alguém. Se eu tenho mais dinheiro do que a outra pessoa, parece que eu estou ofendendo aquela pessoa que é menos privilegiada. Agora, eu não sou responsável pela outra pessoa, pelo que ela escolheu para a vida dela, ou por aquilo que aconteceu na vida dela. Eu não sou responsável
por outra pessoa. Então, eu não posso me sentir mal, eu não posso me sentir culpado, nem que esse outro seja o meu irmão, seja o meu colega de trabalho, seja alguém que estudou comigo quando eu era criança. Então, a história sobre crença é a seguinte, para vocês entenderem o poder das crenças na nossa vida e quando essa crença é uma crença negativa, porque existe crença positiva e existe crença negativa. Agora, quando essa crença é negativa, ela causa sérios estragos na nossa vida, vai nos trazer medo, vai nos trazer insegurança e vai nos causar a ansiedade. E aí depois você vai querer tomar um remédio, não vai resolver. Mas agora nós não vamos falar desse assunto, vamos deixar o assunto do remédio para outra live. Então, a história é assim. A mulher cortava as asas do frango, as pontas da asa do frango, para colocar na panela, para cozinhar o frango. Então ela cortava as pontas das asas do frango para cozinhar e colocava na panela. Aí um belo dia o marido dela ficou encabulado, né? Por que ela corta, né? Corta os pedaços do frango e acaba às vezes jogando fora para colocar na panela. Perguntou para a mulher por que ela fazia isso. E a mulher falou assim para ele: porque eu cresci vendo a minha mãe cortar as asas do frango, as pontas das asas do frango e pôr na panela. Aí o marido virou para ela e falou assim: então por que você não liga para sua mãe, telefona para sua mãe, pergunta para sua mãe por que a sua mãe cortava as asas, né, as pontas da asa do frango para cozinhar? Aí a filha pegou, ligou para a mãe e perguntou: mãe, por que a senhora corta as pontas do frango, né, as asas do frango para cozinhar? Por que a senhora não coloca o frango inteiro na panela? E a mãe dela respondeu: olha, porque quando eu era criança, a sua avó fazia isso. E aí eu cresci vendo a sua avó fazer isso e eu acabei fazendo também. Ela pegou, desligou o telefone, o marido falou assim para a mulher: olha, por que você não liga para sua avó então e pergunta para sua avó por que a sua avó corta as pontas do frango, né, as asas do frango para colocar na panela? Aí pegou, ligou para a vozinha, a avó atendeu e a neta perguntou para a avó: vó, por que a senhora quando ia cozinhar o frango, a senhora cortava as pontas do frango, as asas do frango para poder colocar o frango na panela? E aí a avó respondeu: filha, é porque quando eu me casei com o seu avô, a gente era muito, muito pobre. E eu só tinha uma panela para cozinhar o frango. E essa panela era muito pequena. E aí para poder caber o frango, para poder caber o frango ali para cozinhar na panela, eu tinha que cortar as asas do frango. Ou seja, a avó cortava as asas do frango por uma necessidade que não cabia na panela. A filha dela, que cresceu vendo ela fazer aquilo, fez a mesma coisa, cortava as asas do frango para colocar o frango na panela. Só que a filha não precisava fazer isso. A filha já tinha várias panelas, e panelas grandes, e cabia o frango inteirinho dentro da panela. E ela podia cozinhar o frango sem precisar jogar as asas fora. E depois, com essa atitude, ela acabou passando isso para a filha dela. E acabou ensinando isso para a filha. E a filha acabou fazendo no piloto automático. Então, por que eu estou dizendo isso? Muitos dos nossos medos, mas muitos dos nossos medos, eu diria para vocês até a maioria dos nossos medos, eles não são
nossos. São heranças ancestrais, que muitas vezes não são nem dos nossos pais e dos nossos avós. São de outros ancestrais que vieram lá atrás. E aí vai passando isso de geração em geração. É uma coisa, parece boba, mas isso causa sérios estragos na nossa vida. Isso causa baixa autoestima nas pessoas. Isso causa divórcios. Isso causa falências. Isso causa desemprego, pobreza. Aí a pessoa está endividada, a pessoa está no cheque especial, a pessoa nunca tem dinheiro para passear, a pessoa nunca tem dinheiro para viajar, não tem dinheiro para comprar um presente bom para o filho, para a filha no final do ano. Por quê? Porque vive na escassez, vive acreditando que tudo vai dar errado, vive acreditando que vai perder o emprego, que vai perder dinheiro, que não vai dar para pagar as coisas, que não é capaz. Ah, então tem 10 vagas numa empresa e eu estou concorrendo, né, a uma dessas 10 vagas. Só tem mil candidatos. 1000 candidatos para 10 vagas. E eu sou um dos 1000, ou seja, eu estou competindo com 999 candidatos. Mas se eu sou uma pessoa insegura, presta atenção, se eu sou uma pessoa insegura, muitas vezes eu já me boicoto, olha só, eu já me boicoto antes da prova. Antes da prova. Eu já perco antes de começar. Como que eu perco uma competição, um concurso, antes de começar? Quando existe uma voz aqui, ó, interna, que fala assim, depois eu estudo. Para que eu vou pedir ajuda para alguém? Por que eu vou me dedicar tanto? Inconscientemente, a insegurança dessa pessoa faz ela ter um pensamento assim, vai que eu me esforço, vai que eu luto, vai que eu fico madrugadas acordado para poder fazer esse concurso, e depois chega lá na frente eu não vou ser um dessas 10 pessoas. Eu não vou ser um desses 10 escolhidos. Então a pessoa já desiste antes mesmo de tentar, porque ela é insegura. Só que essa insegurança, muitas vezes, foi a própria mãe dela. A própria mãe que passou quando a mãe dizia, deixa que eu faço. Vocês já ouviram essa expressão, deixa que eu faço? Então a criança sempre tem a vontade de aprender. Agora você imagine uma criança aí, né, de 5, 6 aninhos, aí a criança fala assim para a mãe dela, mãe, deixa eu lavar a louça também? Aí a mãe fala assim, não vai lavar a louça não, porque tem copo aqui, vai que você não consegue segurar o copo, escorrega, quebra, é perigoso. Aí a mãe não deixa a criança ter uma experiência do que é lavar uma louça. A mãe fala, não, deixa que eu faço. A mãe castra a oportunidade da criança, inclusive de errar. Tem pessoas que não têm permissão para errar. Vocês conhecem alguém que não tem permissão para errar? Sabe aquela pessoa que é assim, imagine que ela está solteira, mas ela está pensando em se relacionar com um cara.
Só que ela tem tanto medo, mas tanto medo de que pode dar errado, que ela nem tenta. Ela se fecha. E aí depois ela fala que ela tá assim por opção, que ela vive muito bem sozinha, que ela não quer ter ninguém na vida dela, que ela não precisa de homem. Não, você não precisa. Realmente o homem é uma coisa que você não precisa de um homem. Nenhuma mulher precisa de um homem. Assim como nenhum homem precisa de uma mulher. Mas, o homem foi feito para ter uma mulher ao lado. A mulher foi feita para ter um homem ao lado. E, né, obviamente, aquele homem que quer ter outro homem também, aquela mulher que quer ter outra mulher ao lado dela, tá tudo bem também. Mas a questão não é que você precisa. A questão é que uma outra pessoa vai complementar a sua vida. Uma outra pessoa vai melhorar, às vezes até você, quem você é. Porque quando você está ao lado de alguém que você ama, você faz de tudo para se tornar uma pessoa melhor. Por quê? Porque se a pessoa te trata bem, se a pessoa é cordial com você, se a pessoa te estimula a crescer, você recebe coisa boa, naturalmente você vai querer retribuir isso para a pessoa. Então, muitas vezes, essas angústias que nós temos, esses medos que nós temos, são coisas que foram implantadas na nossa cabeça, na nossa mente, desde quando a gente era criança. E depois chega na vida adulta, a gente começa a acumular. A gente vai acumulando decisões que às vezes a gente precisa tomar. Tem pessoas às vezes que você precisa tirar da sua vida. Tem pessoas que ela tem um ciclo, né? Às vezes ela tem um propósito na sua vida. Ela vem para você ou para te amar ou para ensinar você a se amar mais. Aquelas pessoas que vêm, que te machucam, que te agridem, que abusam de você, elas têm uma utilidade na sua vida. E qual é a utilidade? Me fazer sofrer? Se você pensar assim, essa pessoa entrou na minha vida só para me fazer sofrer. Olha só que poder que você está dando para a pessoa. Você está dando a alguém o poder de tirar a sua felicidade. Isso é falta de inteligência emocional. Isso é falta de amor próprio. Isso é baixa autoestima. Quando você diz assim, aquela pessoa acabou com a minha vida, aquela pessoa entrou na minha vida, ela estragou a minha vida. Opa! A época da escravidão já acabou. Você que escolheu se relacionar com essa pessoa. A escolha foi sua. E depois, se a pessoa demonstrou que não ia te respeitar, que não era aquela pessoa que você acreditava que ela era, de quem é a responsabilidade por, tirar essa pessoa da sua vida? É sua. Mas o que a gente faz muitas vezes? A gente se vitimiza. A vitimização, que é por conta da nossa criança ferida. A psicologia chama isso de criança ferida. Por conta da nossa criança ferida, a gente se vitimiza. Então é assim, eu ganho pouco, eu trabalho muito, ninguém me reconhece, muda de emprego. Mas está uma crise. Tá crise, Aqui na minha cidade tem um monte de gente andando de helicóptero. Aqui onde eu moro, as pessoas andam, muitos empresários andam de helicóptero. E aí? Qual é a sua responsabilidade num emprego que não te faz bem?
no emprego que você trabalha demais, que te paga pouco? Qual é o seu papel de responsabilidade nesse lugar? Constrange a vida. Faça mais. Entregue mais. Constrange a vida. Se você está num relacionamento, a pessoa não te valoriza, se torne irresistível. Se torne uma pessoa irresistível. Mas o que as pessoas muitas vezes fazem? Ela não é valorizada, ela se abandona. A pessoa não é valorizada. Se ela não tem inteligência emocional, ela se abandona. É uma autopunição, é uma maneira dela agredir a outra pessoa também, porque a pessoa não está nem aí para mim, eu também não estou nem aí, nem para ela, nem para mim. Aí a pessoa não se cuida, não se ama, não faz uma atividade física, uma terapia, um autocuidado, um autoconhecimento, não faz um curso, não estuda. Aí a pessoa vai se largando, vai se abandonando, até que chega uma hora que aí fica difícil. Aí como é que eu saio desse lugar que eu me abandonei, que eu me larguei, que eu vivi falando sim para todo mundo, fazendo a vontade, o desejo de todo mundo, deixando todo mundo feliz, bem e alegre, e eu não cuidando de mim. Aí depois você pode reclamar, né? Nossa, mas não me valoriza. Não, mas presta atenção. As pessoas te dão o valor que você se dá. Vou repetir. As pessoas te enxergam do jeito que você se enxerga. Se você está sendo desrespeitada, se você está sendo desrespeitado, você me desculpa, mas pode ter certeza. Em algum aspecto você mesmo não está se respeitando. Em algum aspecto você mesmo está se boicotando. Só que é muito mais fácil a gente apontar para os outros. Então, hoje, esse nosso bate-papo de ansiedade positiva, ansiedade negativa, eu quis dizer que a ansiedade não é de todo mal. Se você está aí ansioso, ansiosa, o que você precisa fazer? Você precisa se questionar, se perguntar. Tira uma manhã, desliga o telefone, vai fazer uma caminhada, vai para um parque, para uma cachoeira, vai pescar, vai refletir na vida. E aí você se pergunta, por que eu estou me sentindo assim? O que está acontecendo que eu estou me sentindo assim? Eu estou angustiado, angustiada? O porquê que eu estou assim? É porque o meu marido não me valoriza? É porque a minha mãe só me critica? É porque o meu filho só vem até mim quando precisa de dinheiro? E aí você tem que se posicionar. Como que você se posiciona? Boa noite, a Fran, boa noite. Como que você se posiciona? Como que você se impõe? A Capse. Boa noite pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui falando de ansiedade, né? O mal do século. Hoje as pessoas estão aí tomando remédio para ansiedade. Gente, nenhum remédio vai curar a sua ansiedade. O remédio não cura a ansiedade. O remédio cura o sintoma. O remédio cura o sintoma. Você tem que se perguntar o porquê que eu estou ansioso? Por que eu estou ansiosa? Vocês acham que eu também não sinto ansiedade? Eu, Mateus,
Eu sinto ansiedade. Por quê? Porque nenhum ser humano consegue evitar uma emoção. Você não consegue evitar uma emoção. Então, assim, se você tem, sei lá, se você tem, você tá andando de carro numa avenida, na sua preferencial, aí alguém cruza a sua frente, sendo que era você que tinha o direito no semáforo ou na rua, na preferencial. Essa pessoa cruza um carro, cruza a sua frente, quase bate no seu carro, a pessoa está errada. Você vai sentir raiva. Não tem como você não sentir raiva. Você vai sentir a raiva. A questão é, o que você vai fazer quando essa raiva vier? Você vai deixar ela tomar conta de você? Você vai xingar a mãe, o fulano? Ou você vai arrancar um revólver, querer dar um tiro no outro porque o outro quase bateu no seu carro? O que você vai fazer? Então, a questão é, eu sinto ansiedade, todos nós vamos sentir medo, não tem como, eu sinto medo, todos nós sentimos medo. Medo é normal, medo serve para te proteger de algum perigo. Só que a maioria dos nossos medos, a maioria dos pensamentos negativos que a gente tem, mais de 86%, mais de 86% de tudo que você pensa que vai dar errado na sua vida, nunca dá. Nunca vai dar. Isso é cientificamente comprovado, mapeado, foram feitos estudos científicos onde as pessoas descreviam os seus medos, descreviam o que elas tinham medo do que acontecesse, ou o medo de algo bom que elas queriam, elas tinham medo de não acontecer. As pessoas mapeavam todos esses medos e foram fazendo estudos com essas pessoas ao longo de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Foram feitos estudos científicos. E mais cerca de 86% dos seus pensamentos negativos, daquilo que você fica preocupado, não vai acontecer. Não vai acontecer. E o pior, você está perdendo vida, você está perdendo qualidade de vida, você está perdendo uma noite de sono, você está perdendo sorrir, você está perdendo conseguir um novo namorado, uma nova namorada, um novo emprego. Quanta gente, quantas pessoas às vezes ficam num emprego 5 anos, 10 anos, 20 anos, infelizes. Aí as pessoas adoecem, as pessoas ficam doentes, porque elas ficam num emprego que elas não gostam. Elas adoecem. Por conta do quê? Do medo. Ah, mas eu tenho, aqui pelo menos eu tenho uma estabilidade. Balela. Você tem uma estabilidade, só que você é um escravo. Você é um escravo. A pessoa às vezes está no emprego, ela acha que ela tem uma segurança, você não sabe se a empresa vai falir, se vai entrar um novo gerente, um novo diretor, vai te mandar embora, você não sabe. Ah, mas eu sou funcionário do governo. Quantos países aí estão falidos? Quantos países aí estão falidos que não conseguem mais sustentar o povo de tanta roubalheira, de tanto
de tanta maracutaia na política, aí não tem mais dinheiro para pagar os aposentados, não tem dinheiro para pagar. Quantos países que o governo não tem dinheiro para pagar os funcionários públicos? Aí você é funcionário público, você acha que você tá garantido, você está sossegado, com um salário mínimo. Cada dia que você vai no mercado, as coisas estão mais caras. E aí você acha que você tem uma segurança. Você acha que você tem... pelo menos aqui eu não estou desempregado. Balela. Medo. Medo de passar perrengue. Medo de meter as caras. Medo de estudar mais. Medo do que vão falar de mim. Ah, mas o que vão falar de mim? Nossa, aqui eu tenho uma posição. Balela. Seu status não enche o seu bolso. Não enche o seu bolso. Então, a gente está chegando aí no final do nosso bate-papo. O que a gente precisa fazer então para comandar essa nossa mente? Eu queria dizer para vocês aqui, 12 passos para superar a ansiedade. Nesse livro aqui, eu conto para vocês o caminho que eu percorri para vencer a minha ansiedade. O lançamento oficial desse livro aqui, para você que tem um monte de gente já perguntando, tem um monte de gente já querendo, tem gente querendo comprar. Mateus, eu quero comprar. O lançamento oficial do meu segundo livro, 12 passos para superar a ansiedade, para você viver longe dela, para você ter ansiedade positiva na sua vida, para você parar de sofrer, parar de se preocupar, não perder noite de sono, não ficar se estressando com seu marido, com seu chefe, com seu filho, para você criar uma mente livre, para você ser livre, tá? Ah lá, a Fran tá dizendo que quer. O lançamento oficial do livro vai ser dia 8, tá? De julho, dia 8 agora, 8 de julho, vai ser o lançamento oficial do meu segundo livro, onde eu conto o passo a passo que eu percorri para viver longe da ansiedade. Aí você vai falar assim para mim, Mateus, mas eu nunca mais vou sentir ansiedade? Você vai sentir ansiedade. Só que quando ela bater, você vai ter ferramentas. Aqui eu entrego 12 passos. São ferramentas práticas que qualquer pessoa facilmente pode aplicar na vida dela e quando ela sentir, ela vai pegar na caixa de ferramentas dela e vai botar em prática e não vai deixar de fazer o que ela precisa fazer. Ela não vai deixar de tomar as decisões que ela precisa tomar. Ela não vai deixar de sonhar. Ela não vai deixar os sonhos de lado, aliás. Tá? Porque quando a gente tem medo, a gente não corre atrás dos nossos sonhos. Quando a gente tem medo, a gente não acredita na gente. O medo, a insegurança, mantém a gente em relacionamentos tóxicos. E quando eu falo relacionamento tóxico, não é só namorado, não, marido e mulher, não, viu? É o relacionamento tóxico com o seu pai, com a sua mãe. É o relacionamento tóxico com o seu filho. Às vezes você tem um filho aí de 30 anos barbado que está vivendo às suas custas. Ah, mas coitadinho. Ai, mas tadinha. Ah, mas está difícil. Ai, mas a crise. Seu filho não vai crescer nunca se você ficar tratando ele como um incapaz. A sua filha não vai crescer nunca se você tiver peninha dela, tiver dó dela. Você não está ajudando a sua filha. Você não está ajudando o seu filho. Você está criando uma pessoa medrosa, uma pessoa que não tem coragem de ir para a vida, de assumir a sua essência, ser o protagonista da sua vida,
seu dono do seu destino. E muitas vezes por conta do orgulho. Muitas vezes por conta do orgulho. Ah, porque eu sou médico, eu quero que meu filho seja médico. Eu sou um advogado, eu quero que meu filho seja advogado. Mas eu não falo para o meu filho, vai ser um advogado. Não, seu pai e sua mãe não vai falar para você, filho, eu quero que você seja um advogado. Não vai. Sabe o que seu pai ou sua mãe, narcisista, às vezes faz? Ele diz assim para você, olha, você está tentando ser músico? Não, tudo bem, viu? Não, tá tudo bem, eu te apoio aí. Tá tudo bem se você quiser ser músico. Mas, ó, se você não tiver dinheiro, você vem aqui pra minha casa que eu te ajudo, viu? Ó, você tá querendo agora montar o seu próprio negócio? Você tá querendo empreender? A sua mãe não vai falar pra você, filha, se o seu sonho é ser aeromoça, vai ser aeromoça, filha. Mesmo que você viaje o ano inteiro, mesmo que você fique longe da mamãe, a mãe quer que você siga o seu sonho de ser aeromoça. Não, sua mãe não vai falar para você, não siga o sonho de aeromoça. Sabe o que a sua mãe vai fazer? Sua mãe vai ficar doente. A sua mãe vai ficar doente, a sua mãe vai arrumar um problema, ou a sua mãe vai começar a ter problema com o seu pai. Para quê? Para te prender. Aí você vai ficar se sentindo culpada se você for embora e deixar sua mãe. Olha só. As pessoas que te amam te fazem mal. As pessoas que te amam te fazem mal. Não é por mal, mas te fazem mal. Então, se você quer viver longe disso, se você quer construir uma mentalidade livre, o que é você ser livre? É você não se importar com aquilo que vão falar de você. Eu tô aqui, ó. Eu sei que eu não vou agradar um monte de gente. Eu sei que um monte de gente vai falar, nossa, que cara chato, que cara idiota, que cara que não sabe nada. Eu sei que tem um monte de gente que vai falar isso. Eu não tô falando, eu não quero falar para todo mundo, eu não quero agradar todo mundo. Eu não tenho essa pretensão. Eu já fui esse idiota. Eu já fui esse babaca. Eu já fui essa pessoa que queria agradar todo mundo, que queria ser bonzinho para todo mundo. Loucura, neurose, idiotice. Você nunca vai... E principalmente as pessoas da sua família. Principalmente as pessoas da sua família. São aquelas que vão mais te criticar. São aquelas que vão mais te colocar para baixo nos momentos que você precisa de ajuda. Pensa nisso. Pensa nisso. As pessoas não fazem por mal, mas te causam mal. Ansiedade, o problema não é a ansiedade. A ansiedade ela não é boa nem ruim. A ansiedade é um mecanismo de defesa do seu cérebro, da sua mente, onde que ela apita. Perigo, perigo, problema, perigo, pode acontecer isso. A ansiedade só faz isso. Você é que dá o poder para essa ansiedade te colocar numa cama, em depressão, ficar sem dinheiro, sozinho, sozinha. É a sua mente. É a sua mente. Não é o seu pai, não é sua mãe, não é o seu marido, sua namorada, sua mulher, seu filho. Não. É a sua mente com crenças limitadas que faz você viver assim. Você quer mudar de vida? Você precisa mudar de mentalidade.
Você quer mudar de mentalidade? Você precisa mudar as suas companhias, você precisa mudar a sua rotina, você precisa mudar os seus pensamentos, as suas atitudes, você precisa mudar. E quando eu falo companhia, quando eu falo companhia, quem você segue aí na rede social é sua companhia, viu? Você fica com essas pessoas, ouvindo o que essas pessoas falam, assistindo o que essas pessoas postam. Isso aqui, é uma companhia. Às vezes eu tô sozinho, às vezes não tem ninguém para eu conversar. Às vezes não tem ninguém para me bater um papo, desabafar, trocar uma ideia. Sabe o que eu faço? Eu pego um livro. Cadê os meus livros? Aqui em cima, ó, para vocês verem aqui, ó. Vou mexer um pouquinho aqui, ó. Olha o tanto de livro. Ali é só um pouquinho. Esses daí são os últimos que eu acabei de ler, coloquei ali. Eu pego um livro. Minha companhia. Passo horas na companhia de um livro. Pessoal, então eu espero vocês na próxima terça-feira às 8 da noite, tá? Toda terça-feira às 8 da noite a gente tá aqui. E no dia 8 de julho, eu convido vocês, convidem aí mais pessoas para o lançamento desse livro aqui, que eu fiz com muito, muito amor, muito carinho. É um livro que transformou a minha vida, esses 12 passos, transformou a minha maneira de pensar, de agir, de viver. Eu era uma pessoa doente emocionalmente. Eu era uma pessoa que eu achava que tudo ia dar errado na minha vida, por conta do medo, por conta dos medos que foram passados, principalmente pelos meus pais, principalmente pelos meus avós. E eles não fizeram por maldade. Eles não fizeram por mal. Eles não fizeram por mal. Eles passaram aquilo que eles sabiam. Eles passaram aquilo que eles aprenderam, aquilo que também um dia foi ensinado para eles. Mas a responsabilidade de questionar essas verdades é minha. Eu que tenho que questionar. Tá bom, pessoal? Então aí a Fran Soares, muito bom, ganhamos ouvindo essas palavras. Eu que agradeço a presença de vocês. Uma boa noite, fiquem com Deus e até terça-feira que vem.